Cipião Africano, a armadilha que derrubou Hannibal e condenou Cartago. O ano é 216 a.C., e por alguns minutos, o mundo inteiro parece caber dentro de um círculo de poeira, sangue e gritos. A planície de Canas não é apenas um campo de batalha, é uma máquina. Uma máquina construída para esmagar um império que ainda nem sabia que era império. Hannibal Barca acabou de realizar uma manobra tão perfeita que até hoje parece impossível. Um exército romano 2 vezes maior foi cercado. Não uma vez, 2. E agora, as linhas cartaginesas se fecham como uma porta de ferro. O massacre começa. E no meio desse colapso, um jovem tribuno militar recusa o destino. Cipião, o que mais tarde seria chamado de Cipião Africano, abre caminho na maré humana. Corta, empurra, grita, sobrevive. Ele rompe o cerco com poucos homens e foge a galope. Atrás dele, os sons não são de guerra, são de fim. Enquanto o cavalo corre, Cipião tenta entender como isso foi possível. Como Roma, com o maior exército que já havia reunido, com a confiança de quem manda no mundo, pôde ser destruída em poucas horas. Ele fecha os olhos por um segundo, como se a mente pudesse reorganizar o caos. E então ele percebe algo que vai mudar tudo. Não era apenas força, era mente, era método. Era um inimigo que enxergava Roma melhor do que Roma enxergava a si mesma. E é aqui que nasce o verdadeiro enigma. Porque a pergunta não é por que Roma perdeu em Canas. A pergunta é por que Roma não morreu ali. E a resposta vai levar você até Zama, até a queda de Cartago, e até uma decisão política tão fria que parece escrita por um inimigo invisível. E quando você chegar ao final, vai entender porque a maior vitória de Roma começou, na verdade, como o pior pesadelo de sua história. Cipião e os sobreviventes alcançam Canúzio e acampam na escuridão. Não existe bravura naquele silêncio. Existe pânico. Homens que viram legiões inteiras serem moídas, agora sussurram a palavra proibida. Fuga. Alguns dizem que Roma acabou. Outros falam em abandonar a Itália, procurar um rei estrangeiro, viver sob qualquer bandeira que ainda ofereça futuro. Para Cipião, isso é veneno. Ele se levanta, encara os próprios compatriotas e explode. Não como um político, como alguém que decidiu que a única coisa pior do que morrer é trair o que sobrou. Ele exige um juramento, exige lealdade e promete matar com as próprias mãos qualquer um que quebrar o voto. Você pode chamar isso de drama, pode chamar de exagero, mas naquele momento é uma âncora, porque Roma não tem muralhas suficientes, não tem exército suficiente. O que Roma tem é teimosia, uma espécie de insanidade coletiva que transforma a derrota em combustível. 5 dias. Era o que separava Hannibal da capital. 5 dias de marcha. Os romanos sabem disso e fazem o impensável. Recrutam meninos, baixam a idade, arrancam armas de depósitos vazios, forçam ricos a entregarem escravos e entregam a esses escravos armaduras antigas, troféus enferrujados tomados de inimigos mortos em guerras passadas. A cidade se torna um corpo febril tentando se proteger. E então, o mundo espera o golpe final. Hannibal deveria aparecer. Hannibal deveria colocar Roma de joelhos. Mas Hannibal não vem. E esse é o primeiro grande choque da história. Porque Hannibal, ao contrário de Roma, não quer destruir por destruir. Ele quer quebrar o poder romano, reduzir Roma a uma força regional. Ele acredita que, depois de Canas, os romanos vão pedir paz. Então ele tenta negociar. Ele manda mensageiros. Ele joga o jogo das condições. E é aqui que Roma revela algo assustador. Roma se recusa. Roma não aceita. Roma prefere sangrar, a se curvar. Os cidadãos imploram pelos reféns capturados em Canas. Pais querem os filhos de volta. Mas o Senado endurece como pedra. Eles aprovam leis, bloqueiam resgates, transformam a compaixão em crime. Hannibal, cansado, vende prisioneiros como escravos. E enquanto isso, cidades italianas mudam de lado, acreditando que Roma finalmente cairia. Se Hannibal estivesse lutando contra quase qualquer outro povo, ele já teria vencido. Mas Roma não é normal. Roma é uma ideia que se recusa a morrer. Agora, me diz uma coisa. Você acredita que essa recusa foi coragem ou foi loucura? Porque é aqui que a guerra muda de forma. Hannibal ainda tem o brilho das grandes batalhas, mas Roma decide que nunca mais vai lutar do jeito que Hannibal quer. Em vez de tentar esmagá-lo, os romanos voltam ao método que já havia irritado Hannibal antes. Estratégia fabiana. Não dar batalha decisiva. Cortar suprimentos. Atacar aliados. Aparecer e sumir. Forçar o inimigo a correr atrás de sombras. E desta vez é pior, porque agora as cidades que juraram fidelidade a Hannibal exigem proteção, e Hannibal não consegue estar em todos os lugares. Ele vira um bombeiro correndo de incêndio em incêndio, enquanto Roma ataca por fora. A guerra deixa de ser um duelo e vira um cerco invisível. E então o mapa se abre. A Itália é apenas um palco. O coração verdadeiro da guerra pulsa em outro lugar. Ibéria, a Espanha antiga. O lugar de onde Cartago tira prata, homens, comida, esperança. E é lá que a família de Cipião entra com tudo. O pai e o tio de Cipião, os irmãos Cipião, avançam e tomam posições estratégicas. Eles bloqueiam reforços. Eles ameaçam o sistema de suprimento que mantém Hannibal vivo na Itália. Em 215 a.C., o irmão de Hannibal, Asdrúbal, entende que precisa partir para ajudar o monstro que está na península. Mas ele não pode deixar a Ibéria se os romanos ainda estão lá.
Então ele decide fazer o que o orgulho sempre exige: uma batalha decisiva. Ele monta uma formação que parece um espelho de canas. Centro fraco, flancos fortes, cavalaria nas asas, a armadilha clássica. O choque começa. Os romanos avançam e empurram o centro ibérico e o cenário parece repetir a tragédia. Só que há um detalhe: os ibéricos não são os veteranos de Hannibal. Eles não têm a mesma fé. Eles não aguentam. Eles quebram, entram em pânico, fogem. E em vez de seguir o fluxo, os romanos fazem algo raro. Eles se controlam. Eles não perseguem. Eles giram. E de repente, quem tenta cercar é cercado. Hasdrubal recua. E Roma aprende. Pela primeira vez, o fantasma de Canas mostra uma rachadura. A manobra perfeita só funciona quando os homens no centro aceitam morrer pelo plano. Mas a guerra não é uma linha reta. Cartago envia mais comandantes. Magon, Hasdrubal Giscão. 3 exércitos, 3 ameaças. Os Cipião tentam aproveitar. Dividem forças, confiam em mercenários ibéricos e pagam caro. A lealdade comprada por ouro tem um preço simples. Sempre existe alguém disposto a pagar mais. Hasdrubal suborna, mercenários abandonam os romanos, um Cipião cai em emboscada, o outro tenta fugir, também cai. Em poucos dias, Roma perde quase tudo o que construiu na Ibéria. E quando a notícia chega à Itália, Cipião, o jovem, é consumido por uma mistura perigosa: luto, humilhação e vingança. O Senado pede voluntários para retomar a campanha. Ninguém quer. É longe, é arriscado, é onde generais romanos vão para morrer. E então, um único homem se levanta: Cipião. Ele tem apenas 24 anos, nem deveria assumir, mas ele exige. E o que move Cipião não é apenas ambição, é ferida aberta. Os Barcas não apenas humilharam Roma, eles mataram sua família. E ele decide que se Roma vai vencer, Roma terá que virar outra coisa. Ele chega à Ibéria e passa o inverno treinando como se estivesse preparando uma arma nova. Formações experimentais, disciplina diferente, movimento rápido. Ele olha para o passado e entende o ponto. Não dá para derrotar Hannibal lutando como sempre. Ele precisa aprender com Hannibal. Ele precisa lutar como o inimigo. Ele precisa, como ele mesmo diria, lutar como africano. Em 209 a.C., Cipião ataca o centro nervoso do poder cartaginês na Ibéria, Nova Cartago. Uma cidade cercada por água, protegida, arrogante, considerada impossível de tomar. Cipião a toma em um dia. Em um dia. E aqui está a primeira assinatura do homem: velocidade. Precisão. Golpe cirúrgico. Ele liberta reféns que Cartago usava para manter tribos sob controle. E de repente, a imagem vira. Os romanos, que eram opressores para muitos povos, passam a parecer libertadores em comparação com Cartago. Tribos mudam de lado. A balança se move. O que parecia perdido começa a virar. No ano seguinte, Cipião enfrenta Hasdrubal em terreno elevado. Um acampamento em colina, platôs, defensores. Cipião ataca. Sofre com pedras, lanças, gritos. Mas enquanto os cartagineses olham para o ataque frontal, Cipião divide o exército e sobe pelos lados. Quando Hasdrubal percebe, é tarde. É o que eu chamo de a marca do predador. Ele não vence por força bruta. Ele vence por visão. Ele cria uma situação em que o inimigo reage ao que vê e morre pelo que não viu. E ainda assim, Hasdrubal escapa, porque os romanos param para saquear. Uma escolha pequena, um atraso curto, e a história inteira muda por isso. Cartago ordena: Hasdrubal deve atravessar os Alpes e se unir a Hannibal. 2 Barcas na Itália, 2 monstros. Isso poderia ser o golpe final. Em 207 a.C., Hasdrubal cruza os Alpes pelo mesmo caminho do irmão. E então ele comete o erro fatal. Ele manda mensageiros para coordenar encontro com Hannibal. Os romanos capturam. E agora, Roma sabe. Roma corre. 2 cônsules cercam Hasdrubal perto do rio Metauro. O exército cartaginês, exausto, é destruído. Hasdrubal morre lutando na linha de frente. E dias depois, soldados romanos jogam a cabeça dele dentro do acampamento de Hannibal. Hannibal olha e entende. Não é apenas a morte de um irmão. É o futuro de Cartago sendo arremessado aos seus pés. A partir daqui, a guerra já tem cheiro de final. Em 207 a.C., na Batalha de Ilipa, Cipião entrega uma obra-prima. Ele engana o inimigo por dias, repetindo formações, treinando o olhar cartaginês a relaxar. E no amanhecer decisivo, ele muda tudo. Ele coloca força onde o inimigo é fraco. Ele estica a linha, ele prende flancos, ele usa trombetas para assustar elefantes, ele cria caos, e então ele executa. Os cartagineses perdem dezenas de milhares. A Ibéria cai, a prata some, os homens somem. A guerra de Aníbal vira uma guerra sem pulmões. Cipião retorna a Roma como herói. É eleito cônsul em 207 a.C., mesmo sendo jovem. E aqui surge a pergunta que define seu destino. O que fazer com Aníbal, ainda na Itália? Muitos querem continuar drenando o inimigo, mas Cipião quer cortar a cabeça da serpente. Ele quer invadir a África. Ele quer obrigar Cartago a chamar Aníbal de volta. Uma ideia ousada e perigosa. Mas é exatamente o tipo de ousadia que encerra guerras. Se você está percebendo, Cipião não está apenas vencendo batalhas. Ele está controlando o tabuleiro.
Na Sicília, ele recruta voluntários, e algo simbólico acontece. Os sobreviventes de Canas, homens marcados como covardes por mais de uma década, chegam em massa. Eles vivem humilhados, rebaixados, exilados dentro da própria pátria. Cipião lhes oferece uma última chance, redenção. E eles aceitam. Ele treina um exército inteiro com fome emocional. Em 204 a.C., ele desembarca na África. E agora, a guerra que começou na Itália muda de continente. Cipião se alia a Massanissa, rei númida, cavaleiro letal. Cartago entra em pânico. Eles juntam forças com outro rei númida, Sífax, e com Asdrubal Giscão. Tentam negociar, tentam ganhar tempo. Mas Cipião usa a negociação como arma. Observa acampamentos, saídas, estruturas, e descobre um detalhe: madeira seca, vento, um inferno pronto. Ele ataca de noite, incendeia, bloqueia saídas, mata no caos. Um exército inteiro vira fumaça. E os homens de Canas, no meio das chamas, sentem que o passado está sendo lavado com sangue inimigo. Se você quer entender o coração de Roma, está aqui. Roma transforma trauma em lâmina. Cartago tenta levantar novo exército. Cipião destrói novamente. E então, sem opções, Cartago faz o inevitável. Chama Aníbal de volta. Aníbal obedece. Não por vontade, por realidade. Ele deixa a Itália depois de 15 anos, e quando pisa na África, em 203 a.C., ele parece um estranho em sua própria terra. A lenda retorna para casa como um homem cansado, mas ainda perigoso. Cartago lhe entrega tudo o que resta: soldados, elefantes, esperança. Hannibal marcha para enfrentar Cipião em Zama. E antes da batalha, os dois se encontram. Dois cérebros olhando um para o outro. Hannibal avisa: fortuna muda. Hoje você vence. Amanhã você cai. Ele oferece paz. Cipião recusa, porque Cipião entende que paz com Hannibal é só uma pausa. E ele não veio para pausar. Ele veio para encerrar. Zama começa com elefantes. O chão treme, mas Cipião preparou corredores entre as linhas. Ele abre caminho, faz os elefantes passarem e serem cercados. Usa som, trombetas, lanças. Alguns elefantes voltam e esmagam os próprios cartagineses. A cavalaria númida vence a cartaginesa e persegue. E então, o campo fica para a infantaria. Mercenários lutam, caem. Recrutas cartagineses lutam, caem. E então Hannibal joga sua última carta. Veteranos. Homens que o seguiram por 15 anos na Itália. A elite, a parede final. Do outro lado, os sobreviventes de Canas. A mesma geração, a mesma ferida, a mesma memória. Eles avançam como se estivessem voltando no tempo para apagar uma cena. O choque é brutal. E por um momento parece que Hannibal vai aguentar. Parece que Cipião vai quebrar. E então, no horizonte, uma nuvem de poeira. A cavalaria de Massanissa volta. Ela cai sobre as costas de Hannibal como um destino. O círculo se fecha. Hannibal perde. Cartago pede paz. E Roma se torna a força dominante do Mediterrâneo. Se você tá gostando dessa história no estilo do Enigma Global, então deixa o like agora. Isso me mostra que você quer mais guerras antigas contadas como investigação, contenção e bastidores de poder. E se você ainda não faz parte do canal, se inscreva para não perder os próximos enigmas que mudaram o mundo. Mas eu te disse que o final real é mais sombrio, porque a derrota de Hannibal não foi o fim de Cartago. Foi apenas o começo do castigo. Cartago continua rica, continua produzindo, continua respirando. Roma tenta sufocar com reparações longas, 50 anos de pagamento. Só que Cartago, como um organismo que se recusa a morrer, volta a prosperar. Em 153 a.C., um senador romano visita a cidade esperando ruínas. Encontra a riqueza, encontra a vitalidade, encontra a ameaça. E a partir daí, ele repete uma frase como se fosse um feitiço. Cartago deve ser destruída. Ele mostra um figo, grande, fresco, e lembra ao Senado que aquela riqueza está a poucos dias de Roma. Metade sente medo, metade sente cobiça. E quando medo e cobiça se unem, o resultado é sempre o mesmo. Roma espera um pretexto. E ele vem. Massanissa expande território. Cartago reage. Cartago guerreia sem permissão. Roma declara que o tratado foi quebrado. E então começa a fase mais cruel. Roma exige crianças nobres como reféns. Cartago entrega. Mães choram. Gente se agarra a pernas de soldados. O mar engole gritos. Depois Roma exige armas. Cartago entrega. Centenas de milhares de peças. Catapultas, espadas, tudo. E quando Cartago pergunta se basta, Roma responde com o golpe final. Abandonem a cidade. Vão para o interior. 10 milhas longe do mar. A mensagem é clara. Não é submissão. É apagamento. Cartago entende tarde demais. Entende que Roma nunca quis paz. Roma queria silêncio. A cidade explode em fúria. Os políticos que cederam são mortos. Os mensageiros são apedrejados. E Cartago decide lutar com o que resta. Escravos são libertos. Homens e mulheres trabalham dia e noite. Mulheres raspam a cabeça para fazer cordas de catapultas.
uma civilização inteira entra em modo de sobrevivência. Em 149 a.C., Roma inicia o cerco. 2 anos. Resistência feroz. E então, em 147 a.C., chega um novo comandante romano com um nome que parece um eco cruel da história. Cipião Emiliano, ligado à linhagem do africano. Ele rompe as defesas. Ele ordena a destruição total. A cidade é tomada rua por rua. Os sobreviventes são vendidos como escravos. Cartago é reduzida a cinzas. E no alto, observando as chamas, Cipião chora. Não por Cartago, por Roma. Porque ele entende uma verdade que poucos aceitam. Toda a potência que destrói uma rival cria um espelho do próprio destino. Ele recita versos antigos sobre a queda de Troia. Nada dura para sempre, nem mesmo Roma. Agora me responde nos comentários. Você acha que Roma venceu pela coragem? Ou venceu porque aprendeu a ser mais fria do que o próprio inimigo? Comente o que você teria feito no lugar do Senado após Canas. Aceitaria a paz com Hannibal? Ou escolheria a aposta suicida que criou um império? E assim termina o enigma. Hannibal, o gênio que quase derrubou Roma, vira uma sombra perseguida por espiões. Cipião africano, o homem que salvou a república, termina amargo, acusado, exilado. Cartago, a rival eterna, é apagada como aviso ao mundo. A história não é uma linha de heróis e vilões. É um laboratório de poder. E quando você olha de perto, percebe que as batalhas são só a superfície. O verdadeiro golpe sempre acontece nas decisões invisíveis, nas escolhas que ninguém aplaude, na frieza que transforma uma cidade em cinza para que outra se sinta eterna.